Que bueno, ¿verdad? Estarmos reunidos e podermos clamar, não, pelos mais desfavorecidos, não ter empatia. Isso é muito importante em meio ao povo de Deus. E hoje os quero compartilhar com vosotros algo que Deus vem trabalhando em meu coração já há algum tempo. É sobre a paternidade de Deus. Eu creio que estamos vivendo um tempo onde Deus nos está pedindo um câmbio muito grande em nossa vida espiritual, onde Deus quer que salgamos de nossa passividade, não, por assim dizer. E eu creio e sinto em meu coração que a vontade de Deus é que podemos cambiar algo dentro de nós outros. E na semana passada mesmo Miguel ha estado falando sobre romper barreiras e tender puentes, não? Ter mais amor, empatizar. E o Senhor quer realmente, eu creio que o Senhor quer isso de nós outros. Então, em esta manhã eu quero pedir-lhes a vocês que abram vosso coração para que podamos receber do Senhor. Porque não saímos de nossa casa apenas por sair, não? Eu, por exemplo, eu sempre venho com alguma esperança de receber algo de parte de Deus. E creio que todos também é assim, verdade? Pero hoje vamos fazer uma coisa diferente. Antes de começar, a dia eu estava pensando e mira como o Senhor hace as coisas. A dia eu estava pensando em lo que iba compartilhar e o Espírito Santo me ha dado na direção. Eu estava pensando em uma coisa e o Espírito Santo me ha dado na outra direção e me disse: Liliana, antes de ler a palavra, pede a Elias que cante uma canção. Então, se hoje para podermos, eu me he acordado de Pablo Antônio, que eu he escutado na predicação dele sobre a preparação do ambiente, que é muito importante, não? Então, antes de eu começar a ler a palavra, vamos cantar junto com Elias. Amém? Y quiero entrar en tu habitación sin llamar, sin pensar, con mi rostro y mi corazón sin lavar, sin aparentar, y no hablaré nada. No habrá un momento más perfecto que verte cara a cara, contártelo sin miedo, sin ocultarte nada, no usar mis oraciones como si fueran cartas, ni estar nunca tan lejos y mi ser destapar y llamarte papá y llamarte papá y no hablaré nada, nada, y no habrá un momento más perfecto que verte cara a cara, contártelo sin miedo, sin ocultarte nada, no usar mis oraciones
como si fueran cartas y están nunca tan lejos, y mi ser destapa y llamarte papá, y llamarte papá, y llamarte papá, y llamarte papá. Isaías 63 é o versículo 16. Pero depois vamos abrir em Gálatas, pero primeiro em Isaías, capítulo 63. É o versículo 16. Amém? Pero tu eres nuestro Padre, si bien Abraão nos ignora, Israel não nos conoce, tu, ó Jeová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpétuo es tu nombre. Vamos ler agora em Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, é versículo... Dos versículos de 4 a 7. Gálatas 4, los versículos de 4 a 7. Pero quando vino o cumprimento del tempo, Deus enviou a su Hijo, nascido de mulher, e nascido bajo la lei, para que redimisse a los que estavam bajo la lei, a fim de que recebêssemos la adoção de hijos, e por quanto sois hijos. Deus enviou vuestros corações, é o Espírito de su Hijo, é o qual clama, Abba, Padre. Assim que já não eres esclavo, sino hijo, e se hijo, também heredero de Deus, por meio de Cristo. Amém? Bueno, hermanos, como os he comentado a princípio, Deus tem tratado sobre esse assunto, sobre sua paternidade, já há algum tempo. Em novembro do passado ano, eu he ido em Suíça, em um seminário de sanidade interior. E ha sido de grande bendição para a minha vida. Pero lo mais bonito que me ha passado é que quando he regressado em minha casa, o Espírito Santo seguiu trabalhando em meu coração. Ha seguido tratando comigo e me ha hecho ver coisas que eu nem sequer me imaginava. Porque muitas vezes em nossa niñez, as experiências que temos com nossos padres biológicos, isso afeta muito a nossa vida, que podemos ter lá, é o relacionamento que podemos ter com o Padre Celestial. E eu, se era na área de minha vida que eu tinha muito claro que eu não tinha nenhum problema, era essa, sobre a paternidade, porque eu he nascido em um lugar normal, com meu padre, minha madre, meus irmãos, e inclusive meu padre era meu super padre, é o melhor que havia. Minha madre era muito estrita, e eu, naninha, muito travessa, então, se por qualquer coisa, minha madre me estava pegando. E quem venia me salvar? Meu padre, claro, meu super padre, não? E eu lhe adorava, não?
era para mim, era-me tudo, no me salvador, me defensor, né, me tudo. Pero mi padre, quando eu tinha 13 anos, ha muerto. E ele tinha um problema muito sério de coração, pero não ha sido assim, bueno. Ha tenido uma úlcera, sabe? Uma úlcera em el estômago e os médicos não lhe podiam operar porque ele, por seu problema do coração, não podia aguentar uma cirurgia. Então, os médicos lhe han hecho como que um trapiteo, sabe? Em sua úlcera aí, ele se quedou com essa úlcera para fora, sempre usando na farra, e ha passado muitos anos sofrendo com muito dolor. Pero ha chegado um momento que ele disse, mira, não puedo mais. Eu me vou a São Paulo. Nós outros vivíamos em um pueblo, né, em el interior de São Paulo, e me disse, me vou a São Paulo e me vou a operar. E os médicos, claro, não queriam operar-lhe, pero ele ha assumido todos os riscos, ha assumido toda a responsabilidade, porque ele disse que já não aguentava mais viver com tanta dolor. E isso ha passado. Os médicos lhe han escutado, não? Lhe han operado e meu padre ha muerto em el quirófano, digamos assim, não? E he sofrido muitíssimo, claro, como creio que eu era uma adolescente e para mim, meu padre era me tudo, não, nesse momento. E he sofrido muitíssimo, pero como toda na vida superamos, não? Pero o Senhor, eu creia que havia superado. Pero o Senhor, estes meses, tratando comigo, me ha hecho entender que e ver que depois, mesmo depois de tantíssimos anos, eu tinha que algo em meu coração. E o Senhor me ha hecho entender também que as experiências, né, como já he dito há pouco, as experiências em nossa niñez com nossos padres biológicos influenciam muito em nosso relacionamento com o Padre Celestial. ¿Por quê? Porque transferimos para o Padre Celestial nossas decepções, nossas frustrações e etc. Não? Então, eu não veia, hoje compreendo isso, pero antes eu não veia, hein? Hoje compreendo isso. E eu não veia a Deus como meu Padre. Se me passava algo malo, eu sempre relacionava como que com falta de amor. Ah, que Deus não me ama, que Deus não me quer, não? Por quê? O Senhor me ha hecho entender que eu pensava que meu padre biológico não me amava. Por quê? Meu padre biológico ha salido de minha casa andando e não ha vuelto. Hoje eu reconheço que eu sentia isso, que meu padre não me amava, não? Porque se me amasse, ele não se ia operar sabendo que se podia morir. E Deus ha tenido que sanar essa herida em meu coração. Que eu nem sequer sabia que ela tinha. Hoje, quando penso em o amor tão grande de Deus por mim, me emociono. Porque puedo sentir seu amor. Hoje sim, puedo sentir o amor de Deus. Porque eu, amado, veio a Deus como um ser todo-poderoso, um ser aí supremo, um ser lejano, não? E que Deus só me acercava a Deus através de seu Filho Jesus. E não era assim. Pero para mim era melhor que fosse assim. Era melhor ver um Deus lleno de autoridade e de poder, e não um Deus lleno de amor. Por quê? Porque senão Deus quizás poderia decepcionar-me, não? Ou frustrar-me em algo, não? Pero nós outros que somos padre, que somos madre, hoje nós outros podemos entender. Porque nós outros vemos o amor tão grande que temos por nossos filhos. Verdade que sim? Imagina Deus. Eu quando paro e imagino a Deus,
que ha dado su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna, para que não nos perdemos. Só isso, só de imaginar isso já é uma grande coisa, verdade que sim? Então, em el Salmo 27:10, nos disse assim: a que mi padre e mi madre me derrarem, contudo, Jeová me recorrerá. Esse é um salmo que me encanta. A que mi padre e mi madre me derrarem, contudo, Jeová me recorrerá. Solo alguém que tenha uma experiência muito grande, muito profunda com Deus como Padre, pode dizer isso. E eu quando reflexionava sobre esse versículo, eu me acordado de Agar. Todos conhecem a história de Agar, que se ha ido para o deserto, não, com seu filho Ismael, e estava de sola, desbordada. E que Deus a ele? Deus lhe ha enviado um anjo, não, para lhe direcionar. E assim que eu puedo, hoje, quando eu penso nesse versículo, que mi padre e mi madre me derrarem, contudo Jeová não me vai derrar. Mesmo quando eu esteja sola, eu esteja desbordada, me sentindo é o pior. O Senhor me vai enviar um anjo. O Senhor me vai, ou é o Espírito Santo, me vai a direcionar, me vai dar a direção em tudo isso que penso e que sinto. E amados, essa é uma manhã que Deus quer que tu entenda que Ele é Padre, que Ele é amor. Ele tem cuidado de nós outros. Ele é perdonador. Ele se preocupa com cada detalhe de nossas vidas, apesar de não nos darmos conta. O Senhor se preocupa com cada detalhe de nossa vida. E Ele quer estar a nosso lado. Pero isso só depende de ti e de mim. Muitas de nossas heridas emocionais nos impedem de mantermos uma comunhão dulce e genuína com nosso Padre. E devemos cuidá-las e saná-las, porque a sanidade de nossas emoções fazem parte do processo de santificação. Em la cruz, nossas heridas foram sanadas. Jesus ha sofrido nossos dolores. E Ele ha sido herido. Ele ha sido herido para sermos sanados. Pero, irmãos, muitas vezes é necessário perdonar. Muitas vezes é necessário pedir perdão. Eu, quando estava apontando aqui o que eu queria compartilhar, o Senhor me ha hecho parar e fazer uma oração para perdonar a meu Padre. E por quê? Porque todavia estou em processo. E se tu tens algo assim em tu coração, se tu sentes em tu coração, há algo com tu família, com tu padre, com tu madre, com tu irmão, é necessário perdonar para que tu seja sanado. É necessário pedir perdão para que tu seja sanado. Se nós outros não entendemos os laços familiares e afetivos aqui em la terra, não vamos poder entender e aceitar Deus como nosso Padre. E ter esse relacionamento que Jesus nos ensina a ter. Cierra a porta de tua habitação e ore a tu Padre
que estás en el cielo, ¿no? Que está en secreto. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Porque intimidade só temos quando nos relacionamos. E relacionamento só temos com quem conhecemos. E tu, te pergunta esta manhã, né? Tu reconhece ou conhece a Deus como tu Padre? Jesus, quando começou seu ministério, ele chamava os discípulos de servos. Depois passou a chamar amigos, não? E depois irmãos. Vamos ler em Juan, capítulo 20, versículo 20. Do versículo de 11 ao 17, para podermos entender melhor. Pero Maria estava fora orando junto aos sepulcros, e mientras orava, se inclinou para mirar dentro do sepulcro, e viu a dois ángeles com vestiduras blancas que estavam sentados, uno a la cabeceira e o outro a los pies, donde o corpo de Jesus havia sido puesto, e lhe dijeron: Mujer, por que lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Senhor, e não sei onde lhe han puesto. Quando havia dito isto, se volveu e viu a Jesus que estava ali, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? E a quem buscas? Ella, pensando que era o hortelano, lhe disse: Senhor, se tu lo has llevado, dime onde los ha puesto, e eu lo llevaré. E Jesus lhe disse: Maria. Volvendo-se, ella lhe disse: Rabone, que quer dizer maestro. Jesus lhe disse: Não me toques, porque aún não he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos e diles: Subo a mi Padre e a vuestro Padre, a mi Deus e a vuestro Deus. Mas ve e dile a mis hermanos: Subo a mi Padre e a vuestro Padre, a mi Deus e a nuestro Deus. Assim está claro, verdade, irmãos? Que é Senhor, que Jesus já sempre, não, já ha passado a chamarmos irmãos, não? Hijos de Deus. E se não entendemos a paternidade de Deus, vamos ver que em nossa vida é um ciclo. Hoje estamos bem, amanhã na regular. Porque Jesus sabia muito bem quem ele era. Quando ele ha sido tentado por el diablo em el deserto, o diablo lhe disse: Se tu eres o Hijo de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus lhe ha respondido: Ni só de pão vivirá o homem, sino de toda a palavra de Deus. E assim temos que ser nós outros. Quando nós outros entendemos nosso lugar, nosso sítio como hijos, nós outros temos que ser assim. Porque muitas vezes o tentador está aí, não? O diabo está aí, tentando dizer-nos que tu não eres filho de Deus, que Deus não te ama, que Deus... Claro que Deus me ama. E temos que combater com a própria palavra, assim como Jesus ha hecho. Porque Jesus é um exemplo que temos que seguir, verdade? E como temos que combater? Deus não te ama? Deus não é tu Padre? Porque tu está passando por certos problemas, por certas dificuldades? En el mundo tendréis aflições, pero yo he vencido el mundo. Puedo todas as coisas em aquele que me fortalece. Com essas palavras, temos que combater quando vêm coisas fortíssimas em nossa mente, porque o diabo está aí, não? Rugindo, não, ao nosso redor. E
Porque se não sabemos quem somos, nós outros em la igreja nos tornamos apenas pedintes. Só buscamos a Deus para pedir, pedir e pedir. E o relacionamento, não? De onde queda? Será que nós outros, como padres e madres, nos gostaria que nosso filho só chegasse a nós outros, papá, como está? Mamá, dá-me isso, dá-me aquilo. E não nos perguntáramos como estamos, o que penso de eu, como lo vejo, o que quero dele para mim. É mesmo, eu penso que o Senhor espera isso de nós outros. Que tenhamos um relacionamento, que tenhamos um relacionamento com Ele. Será que se nós outros não entendemos, não? Como nosso papel como filhos, quizás também vamos estar sendo sempre como é o irmão maior do filho pródigo. Todos conhecem a história, verdade? Que tinha um padre, não, que tinha 2 filhos, e seu filho menor lhe ha pedido sua parte da herança que lhe correspondia. E se foi lejos, ha gastado todo o dinheiro, não? Ha vivido como lhe ha dado la gana e se ha desperdiciado, né, todo o seu dinheiro. E logo foi trabalhar em uma hacienda, a cuidar de cerdos. E ali nem sequer lhe derravam a comer a comida de cerdo. E ele tinha hambre. E este momento ele ha caído em si e disse, mira, pois em la casa de mi padre, tus servos têm muita abundância. E eu aqui passando hambre. Então, ele disse, mira, me vou volver a mi padre e dizer, Padre, he pecado contra los cielos e contra ti, pero déjame trabalhar para ti. E assim lo ha hecho. Ha ido hacia su padre, e su padre le estava esperando com os braços abertos. E lhe disse a seus servos, põe um vestido novo, anillo em seus dedos, calçado em seus pés, e mata um becerro gordo, porque hagámosle uma festa, não? Pero eu não quero quedar-me aqui, é o filho pródigo. Quero fijar-me em la reação, como ha reacionado seu irmão maior. Seu irmão maior estava em el campo, trabalhando, e quando ha vuelto a la casa, ha escuchado las canciones, e quizás também ha olido, não, o olor de la carne, e ha chamado a um servo e ha dito, mira, que passa aqui? E ha dito, mira, tu irmão menor ha vuelto, e tu padre le hace uma festa. E ele se enojou muito, se enfadou e não quis entrar em la fiesta, não? E ha ido a buscar seu padre e a falar com seu padre. E lhe ha dito, papá, pero há tantos anos eu lhe sirvo, jamás te he desobedecido, e tu nem sequer me ha dado um cabrito para desfrutar com meus amigos. Agora vuelve este, que ha desperdiciado todos os bienes, e tu le haces uma fiesta. E seu padre que lhe ha dito, hijo, tu sempre estás comigo, e todas mis coisas são tuas. Pode entender? Aqui há uma diferença, não? Aqui há uma diferença entre um hijo que se sente hijo e um outro hijo que se sente como um servo. E agora les pergunto, o que é melhor? Tu ser um hijo que serve a tu padre ou ser um servo que serve a tu Senhor? E muitas coisas passa com nós outros também. Muitas vezes estamos aqui, nos reunimos em este local, não? E este local é a casa do Senhor, é a casa do Padre. E tudo que há aqui é nosso. Eu sempre me sento allí em o mesmo lugar, pero eu posso sentar-me de onde eu queira, porque é a casa do Padre. E ela, quando entendemos isso, que é a casa do Padre,
Nós outros sabemos qual é nosso lugar. Como podemos fazer? Nós outros passamos a entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Quando entendemos que estamos em la casa del Padre, que sou hija, que tu eres hijo, que nós somos apenas servos. Não, que nós somos apenas servos. Nós outros queremos servir a nossos padres. E muitas vezes nos passa que aqui na igreja mesmo, nos passa a nós outros que chega gente de fora e logo empieza um ministério, ou empieza a predicar, ou algo assim, e nós outros que estamos há muitos anos decimos, mira, e este ha chegado há pouco tempo, já está aí, já predica, já tem um ministério, e eu quê? E a mim quê? A ti nada, verdade? A ti nada, porque o Senhor esta manhã está dizendo, hijo, tudo eres tuyo, es la casa de tu Padre, e tu puedes hacer o que tu quieras, eres tuyo. ¿Por quê? Eu, por exemplo, trabalho em uma casa. Eu não posso chegar em esta casa, ir-me ao salão, sentar-me ao sofá, poner as pernas para arriba, não? ¿Por quê? E os hijos sí lo hacen. Chegam allí, vão ao salão, à habitação de seus padres, se tumbam em la cama, põem as pernas para arriba, fazem o que querem. Por quê? Eu não posso fazer isso, por quê? Porque eu sou serva, sou uma serventa, não? E os hijos entendem seu lugar, entendem que são hijos. E em Romanos 8, creio que versículo 19, diz que Deus está esperando a manifestação do Hijo. Deus não vai se levantar. Eres tu que tens que fazer a vontade de Deus. Em que lugar tu estás? Me pergunto. Será que tu todavia está em um lugar de espera? Esperando que tu padre trazer-te uma muñeca ou uma pelota que não ha podido regalar quando tu era ninho? Ou será que tu estás sentada em la puerta de entrada de tu casa, esperando que tu padre venga sacar-te para dar aquele passeio que ele não ha podido dar-te quando tu era um ninho? Ou será que tu, como eu, estás sentada em la puerta de tu casa, porque de uma maneira ou de outra, tu padre se ha ido, e tu todavia está esperando que ele vuelva? Esta é uma manhã em que Deus quer que tu traga à memória momentos que tu ha marcado, momentos que te han dolido. Porque todo aquele que todavia nos duele, todavia que há algo que está aí, há que ser sanado. E o Senhor quer sanar-te esta manhã. Né? Quizá a referência de tu padre biológico tem impedido que tu veja Deus como Padre, como Abba, Padre. E o Abba, em esta manhã, quer sanar-te. Ele quer que tu entenda qual é o lugar em esta casa, que área tu puedes servir a tu Padre. Ele está esperando que tu te manifeste como hijo. Elias, quando ha huido de Jezabel, ha ido ao monte Horeb, não? El monte de Deus. E Deus lhe ha chamado e ha dito, Elias, que haces tu aqui? E Elias lhe respondeu, em que outro lugar, né? Em que outro lugar eu poderia estar? É o mesmo nos passa. O Senhor te pergunta, que haces tu em la casa del Padre? Que haces tu? E nós outros levamos a dizer, em que outro lugar eu posso estar? Em que outro lugar eu posso estar? Pero o Senhor ha dito a Elias, de que te vale, Elias, estar aqui
en el monte de Dios, en el monte Horeb, ¿de qué te vale, Elías? Si tú todavía no sabes quién tú eres. ¿De qué te vale tú estar en la casa de Dios si tú todavía no sabes quién tú eres? Porque cuando tú saber quién tú eres, el Señor, tú entenderás el propósito que el Señor tiene para ti y para tu vida. Amém? Llamo a Miguel para hacer la oración final.